chega pra cá, está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e esse que iremos iniciar é o episódio número 97. Simbora para mais um episódio. Hoje estou aqui com Luiz Soares, novamente o Luiz nos dando o ar da graça pra gente aprender muito com ele. Ele que é engenheiro agrônomo, formado pelo Unipam, doutor em produção vegetal pela Exalc, ele é professor no curso de agronomia também no Unipam, é consultor técnico na Cultive Tecnologia Agrícola e sócio proprietário na Essential Crop. E hoje falaremos sobre falaremos sobre fisiologia e nutrição na prática. Seja muito bem-vindo, Luiz, mais uma vez. Douglas. Já é de casa, Obrigado, Douglas. Fico muito satisfeito em receber o convite para poder vir aqui conversar com você, conversar sobre o agro, né? A gente é apaixonado com isso, ainda mais sobre nutrição agora, fisiologia, né? Passei minha vida inteira pensando em trabalho e academia falando sobre isso e conversar um pouco disso, trazer para o pessoal que está nos assistindo, vai ser muito legal. Obrigado, viu? Show de bola, maravilha. A gente já produziu um conteúdo com o Luiz, teve aqui o Luiz e o Gabriel, a gente falou um pouquinho sobre o papel do consultor dentro da propriedade, o papel do consultor agrícola auxiliando o produtor rural. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, Luiz, falando em nutrição de planta, falando dessa essência em nutrição, falando de fisiologia, falando desses desafios. Mas eu quero te desafiar a gente sair de um cenário também de academia e vir para a prática, falar um pouquinho sobre o cenário que a gente está vivendo agora nessa safra 2023-2024, falar um pouquinho desse mundo. Mas antes disso, eu queria que você desse um pouquinho das suas credenciais, falasse um pouquinho sobre você, de onde é que você vem, como é que você encontrou o curso de agronomia, dá um pouco da sua trajetória profissional até a gente chegar hoje você como proprietário de uma empresa focada em produzir produtos de nutrição para nutrição de plantas. Traz um pouquinho desse cenário para a gente conhecer um pouquinho melhor essa essência aí, o Luiz. Isso aí, Douglas, muito bom. Acho que é válido, né, a gente entender toda a história, né, como é que a gente chegou até aqui, o que é o nosso propósito, o que a gente tem entregado para o produtor. Eu acho que é importante. Então, eu sempre fui criado ali na fazenda, né? Fiquei até os 17 anos criado na fazenda, né? Que a minha família mora na região de Lagoa Formosa ainda, que está aqui do lado, bem próximo da gente aqui. O pessoal ainda mora lá, trabalha com fazenda. Ainda é, né? Mas era uma atividade focada sobretudo em pecuária leiteira. Então, assim, a minha família, o meu contato com a agricultura, ele era para atender essa demanda pensando no leite, né? A gente já falou um pouco sobre isso. As culturas pensando em soja, feijão, essa diversidade, eu convivi depois que fui estudar. Eu já comentei com você, né? A primeira vez que eu vi uma planta de soja ali ao vivo e a cores foi quando eu entrei no curso de agronomia, isso depois que eu tinha 17 anos, né? Então, até esse tempo ali, nunca tinha tido contato. Então, fiz agronomia pelo Unipam aqui entre 2008 e 2011. A gente conviveu junto ali nesse período, né? Foi nesse momento Nós somos contemporâneos. Isso, a gente formei em 2010. Ali. Isso, eu formei logo um ano na frente, ali um ano depois, né? A minha escolha pelo curso veio em função da vivência mesmo, a gente já tinha essa vivência de campo ali, o meu irmão começou a fazer esse curso de agronomia antes, a gente teve uns ali de família, teve que sair. Quando ele voltou para fazer, eu voltei no mesmo ano, a gente foi colega ali do mesmo ano, legal. Você deve se lembrar disso. Demais. E aí, cara, eu nunca pensei assim... Embora eu tenha escolhido, acho que escolhi muito certo, né? Faria 1000 vezes de novo ali. De criança, eu nunca pensei ali que fosse fazer agronomia, né? Foi uma decisão, assim, bem pontual, meio de em cima da hora ali, de fazer vestibular, que vai fazer. Eu preciso colocar aqui. Isso, meu irmão tá lá fazendo, vou fazer agronomia também, cara. E, cara, deu tudo certo, graças a Deus. Deus encaminha sempre. Né? Então, assim, já faz 15 anos, né? Desde 2008 agora, e graças a Deus tudo certo. Então, nesse período de 2008 a 2011 que eu tive na graduação, eu fiquei 3 anos focado ali em estágio em fisiologia de plantas, né? Mandar um abraço pro Evandro ali. Aí sim, o Evandro Binotto Fagan tá convocado, ele nem convidado não, tá convocado para vir aqui. Pra vir aqui, ele que é eu sempre me remeto assim às aulas dele de bastante conteúdo, e na época escrevendo no quadro ainda sem nenhuma anotação, ele enchia um quadro, é muito legal como ele transmite o conhecimento e o quão conhecimento ele tem. Isso. E você foi um pupilo dele, né? Isso, eu passei 3 anos, assim, na graduação os 3 anos direto, praticamente, até hoje a gente faz trabalho junto, a gente é muito amigo, conversa e tudo mais, mas assim,
aqueles 3 anos de graduação que eu comecei a trabalhar com pesquisa, nutrição, fisiologia, veio desse estágio ali que eu fiquei junto com ele lá no laboratório. Exatamente. Então, assim, foi ali que me despertou mais esse lado, assim, de pesquisa, depois ensino, também vou falar um pouco sobre isso, e por último agora extensão, né? Isso veio lá de trás, desde 2009. Então, assim, eu passei a minha graduação inteira muito focado nisso. Vamos falar um pouquinho da graduação, vamos falar um pouquinho sobre esse momento da sua vida, assim, onde você, hoje a sua pauta ela é 100% técnica, né? Você está muito focado na parte técnica. A gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição, que você também desenvolveu um lado comercial, uma empresa, mas essa pauta técnica sempre teve dentro do seu coração quando você começou a ir para o laboratório, quando você começou a desenvolver esses trabalhos. E hoje, depois de formado, você também está na academia. Vamos falar um pouquinho desse cenário de academia. Qual é a sua função hoje lá dentro da academia? O que você faz? Um pouco desse cenário de laboratório, como foi vivenciar tudo isso para te moldar como um cara 100% técnico, vamos dizer assim. Então, assim, durante a graduação, cara, eu sempre fui muito curioso, né? E muito apaixonado para entender como é que as coisas acontecem. E fisiologia e nutrição é isso, né, cara? Assim, você entende nos detalhes como é que a planta funciona. Então, assim, eu sempre fui apaixonado por isso. Isso foi o que me motivou a estar aqui até hoje, né? Trabalhando com isso. Entre final da graduação, 2011 até 2016, então eu passei, assim, no final da graduação me despertou, então olha, eu tô aqui fazendo pesquisa, já tem um monte de trabalho publicado, iniciação científica e tudo mais, eu acho que eu me encaixo ali numa oportunidade para pós-graduação, para mestrado, né? Sim. Então, assim, nesse período ali me despertou isso, o Evandro sempre trabalhou muito isso com a gente, né? Tenta evoluir, mestrado e tal. Independente se era para fazer mestrado ou não, mas ele sempre deu muita oportunidade para a gente. No meu caso, ali deu tudo certo. Eu fiz a prova de seleção pela Exalc ali, fiquei mestrado 2012 e 2013. Continuei trabalhando com fisiologia, o meu orientador muito próximo do Evandro ali, a gente continuou trabalhando junto, mesmo eu lá, em alguns momentos aqui, mas um pouco mais distante, sempre junto. A gente trabalhou bastante essa parte de fisiologia e nutrição. Foi o tema do meu trabalho ali, de mestrado, né? Então, o que foi a defesa? O que foi o cenário do mestrado? No meu caso ali, era o objetivo de entender um pouco sobre o quão que o tratamento de sementes ele pode trazer de resultados em crescimento de planta e produtividade. Esse era o nosso objetivo. Legal. Se eu coloco nutrição, aminoácido, hormônios ou reguladores vegetais, o que isso traz de resultado para a planta e o que isso entrega de resultado em produtividade. Então, eu foquei muito nesse manejo fisiológico ali de nutrição mesmo, pensando no tratamento de sementes. E aí, no final, comecei a puxar algumas coisas pensando nisso para manejo via folha. Olha, quando eu aplico nutrição, aminoácido ou regulador vegetal, o que isso traz? Isolado, separado, todo mundo junto, todo mundo separado, enfim, né? Quais momentos saem os melhores resultados? Foi nisso que eu foquei pensando em soja. Pensando em nutrição, aliado e lá na fisiologia, resposta da planta. Exatamente. Porque, é muito legal pensar nisso. A nutrição, ela sempre evoluiu muito a parte de adubação, né? De fertilidade. Mas nos últimos anos conhecia-se muito de fisiologia e a nutrição está muito associada, né? Então eu sempre trabalhei tudo isso muito pontual, sabe? Olha, ótimo, eu preciso aplicar molibdênio, por exemplo, mas esse molibdênio, o que ele me traz de resposta na planta do ponto de vista fisiológico? Então, assim, eu sempre associei o manejo nutricional com o que isso vai trazer de retorno em fisiologia. Porque isso te ajuda a explicar o resultado, quando ele acontece e, sobretudo, quando ele não acontece, né? E te ajuda no posicionamento. Todos esses produtos de nutrição, o posicionamento ele é muito pontual. Por quê, cara? Você não está pensando só em nutrir a planta. Logicamente ele nutre, mas ele dá estímulo, e o estímulo é fisiológico. E aí, então você precisa conhecer de fisiologia vegetal. Foi isso que eu fiz nesse tempo de mestrado. Que legal. Tudo e aí evoluiu o mestrado. Isso evoluiu naturalmente. A cadeira do mestrado estava gostosa, eu vou ficar aqui mais uns dias. Rapaz, o mestrado ele foi desafiador, né? A mudança da graduação para o mestrado é muito diferente, assim, o modo de como tudo acontece, né? Das disciplinas, da dissertação, enfim, tudo, as aulas, tudo é muito diferente, né? Acho que assim, existe um degrau muito grande, um degrau de diferença de como as coisas ocorrem na graduação, para a pós-graduação, pensando no mestrado. Do mestrado para o doutorado foi muito natural. Você já está no clima, você já entendeu como é que funciona o ambiente, o sistema. Para mim foi muito natural essa evolução para o doutorado em 2014. E você deu uma aprofundada no que você já estava construindo. E aí,
Sempre é assim? Doutorado, você aprofunda o mestrado? Não, ou pode começar outra tese do nada também? Pode começar. No meu caso, eu continuei no mesmo programa com o mesmo orientador. Então, assim, foi fluindo. Isso, foi uma evolução daquilo que eu comecei lá atrás, lá em 2009. Mas assim, se você mudar, você pode mudar também para outros ramos, né? No meu caso, foi uma evolução, assim, desde 2009 até chegar lá em 2016, quando eu terminei. Legal. Então, assim, eu fui aprofundando um pouco mais, procurando esses posicionamentos, refinando a parte fisiológica, para entender os resultados do ponto de vista de nutrição. E aí, nos últimos 10 anos, né, cresceu muito o mercado de bioestimulante, que ele é um alvoroço todo gigantesco, com um monte de coisa diferente, com resultado diferente, que era tratar tudo igual. Então, foquei muito nisso, em entender, por exemplo, olha, eu faço aminoácido, faço regulador vegetal, faço só nutrição, o que isso agrega, né? O que eu faço junto, separado, quando é que eu aplico, enfim. Esse mercado ele é gigantesco, né? Então, no doutorado, eu refinei muito isso. Tanto do trabalho que eu defendi, quanto das pesquisas associadas ali, que nem tudo que você faz ou que você conviveu ali vai para a tese, né? Senão você ia ficar escrevendo o resto da vida. Sim. Então, assim, eu foquei muito nisso. Então, desde 2009 até 2016, quando eu terminei o doutorado ali. Assim, o doutorado foi muito natural para mim. Legal. Ali. Coincidiu logo no início do doutorado, quando eu comecei a entrar no ensino. Então, assim, surgiu a oportunidade aqui no Unipan, né? Eu estava fazendo esses trabalhos de pesquisa, embora a pós-graduação na Exalc, mas eu fazia os trabalhos de pesquisa aqui no Unipan, pela estrutura de laboratório, tudo que a gente facilitava, tinha ali, por estrutura de equipe, o Evandro me ajudou muito nisso aí, né? Em todo esse tempo, então eu fui construindo tudo isso aqui e surgiu a oportunidade. Tinha saído um professor das disciplinas de agricultura, que é o que eu estou como responsável hoje ali, e surgiu a oportunidade. Que fala de fato lá da soja, que fala do milho. Exatamente. Agora, né, depois que aconteceu tudo, depois de 15 anos, eu costumo olhar para trás e entender que, cara, Deus fez tudo muito certo, né? Legal. Foi dando cada uma das oportunidades de conviver com o Evandro, entender um pouco disso, para chegar cá na frente e ter esse trabalho de nutrição, de fisiologia, ter uma empresa disso. A gente conviveu muito com isso lá atrás. Que legal. Aquela parte de ensino lá atrás, que eu convivi na graduação, chegou para mim ali quando eu estava no doutorado, que eu comecei a dar aula. E as coisas foram acontecendo, cara, de forma natural. Assim, Deus ele vai colocando as coisas corretas no momento certo, mesmo que você não saiba, mas lá na frente você vai entender o que aconteceu lá atrás. Glória a Deus, maravilha. E é o que aconteceu comigo, cara. Para quem não acredita, no meu caso ali, a gente conhece, né? Conversa só a prova viva de que as coisas acontecem. Sim. A gente só precisa ter maturidade para entender e saber que as coisas vão acontecer, né? Não no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus, né? Isso é importante. Isso para mim, cara, foi 100% de tudo que aconteceu nesses últimos 10, 15, 20 anos foi bem isso aí. Assim, agora eu olho o que a gente tem feito hoje e lembro lá atrás o que a gente fazia, cara. Que legal. Tava lá na bancada lá dos laboratórios, exatamente, cortando soja, secando soja, pesando soja. Com quem que a gente conviveu, assim, as experiências que a gente trocou naquele momento, né? Durante esse período da graduação e do doutorado ali, a gente teve muita parceria, né? Com trabalhos de nutrição, com empresa, com indústria, com consultoria, que é o que a gente evoluiu hoje, cara. Então, assim, você me perguntar se há 10 anos atrás eu pensava que ia estar aqui, cara, nunca ia te dizer que estava aqui fazendo isso que a gente faz hoje, né, cara? Mas isso foi evoluindo de forma natural. Maravilha. Então, assim, vamos falar um pouquinho do Luiz empresário. Aí você vem para o cenário de consultoria, de ir para o campo, junto com o Jorge, trabalhando essa parte de auxiliar o produtor rural, mas surge uma lacuna no mercado. E aqui que eu quero falar, porque eu acho importante a gente traçar essa rota técnica, e é importante a gente traçar um pouco da sua base, porque quando a gente fala em empresa de nutrição, hoje, sei lá, existem quantas empresas de nutrição no Brasil? Os dados catalogados é para mais de 600 empresas, né? Então, de nutrição. E você como empresário hoje, proprietário de uma empresa de nutrição, como se diferenciar dentro desse mercado? Como achar uma lacuna para poder abrir uma operação e investir grana, investir tempo, investir sonho numa operação que existe uma banalização, posso assim dizer, desse mercado? Traz um pouquinho da sua ótica assim para nós. Isso. Então assim, esse tempo entre 2009, 2016, 2017, cara, eu passei a boa parte do tempo estudando a parte de nutrição e fisiologia, né? Fiquei o tempo todo estudando sobre isso, trocando experiência com consultor, com indústria, com um monte de gente, cara. E isso, logicamente, me fez refinar, né? Logicamente, ali pelo destino, como a gente já falou, né?
Nesse período de 2016, mais ou menos, ali o Jorge estava em transição, e aí ele começou a investir na empresa dele ali, como consultoria e tudo mais, pensando ali em trazer uma proposta diferente para o produtor, que foi quando a gente surgiu com uma oportunidade de agregar pesquisa a isso. A gente tem sempre, assim, no nosso DNA ali, pesquisa, cara, porque a pesquisa ela vai te direcionar para aqueles melhores resultados que vão se aplicar nas situações que você vai ver no campo depois. Então, assim, o nosso DNA de pesquisa que construiu ao longo de sempre teve muito latente, tempo, assim. Cara, ele nos uniu. O Jorge sempre muito sedento, assim, para sair daquela banalização do mercado que você faria qualquer coisa e entender o que realmente a pesquisa traz. E eu, com toda essa experiência de pesquisa e base técnica, cara, assim, base técnica refinada, né, que eu fui evoluindo ao longo de mestrado e doutorado, para colocar aquilo que realmente precisaria para aquele momento. Então a gente ficou bastante tempo ali na formatação do negócio, né, entender como colocar isso, uma proposta, por exemplo, associar a consultoria com a indústria, porque também... No início, cara, o produtor ele tem uma certa restrição. O cara tá aqui me dando consultoria, mas ele também tem um produto para vender, cara. Como é que eu vou lidar com essa situação, né? O produtor ele é muito desconfiado, né? E ele normalmente ele é muito seguro, é muito pé no chão para entender e tudo mais. Então, assim, a gente chegou numa formatação de negócio que a gente evolui os dois negócios de uma forma muito natural. Aquele cara que é muito dependente da consultoria, que também enxerga valor nesse trabalho personalizado de nutrição. Aquele cara que só enxerga valor no trabalho de nutrição e que a consultoria às vezes ele já faz, ele tem um técnico na fazenda e faz bem. Ou aquele que ainda tem um certo receio em juntar as duas atividades. Então surgiu como uma oportunidade, porque a gente observou que tudo que a gente queria fazer de manejo, de fisiologia e de nutrição e de estímulo, cara, era algo muito engessado. Tipo, olha, você faz manganês junto com o herbicida, depois você faz cálcio e boro, depois você faz potássio para enchimento. E aí, cara, todo o histórico de pesquisa que eu tinha construído, tudo que eu tinha estudado, parece que não valia para nada. Porque todo mundo queria fazer a mesma coisa. Eu pensei, rapaz, será que toda planta é igual, pensando em demanda, e precisa fazer tudo para todo mundo? Não faz sentido. Aí que surgiu a ideia da gente oferecer uma outra opção para o produtor poder, olha, eu quero fazer um manejo personalizado de nutrição, ou de estímulo, ou de fisiologia. O que eu faço? A estratégia da Essential, ela surgiu nesse detalhe. Que legal. Porque todo mundo fazia o que todo mundo já fazia, né? E ainda é assim um monte de lado. E ainda é assim. Que legal. Graças a Deus, né? A gente tem muitas empresas que evoluíram tecnicamente muito bem, que fazem um trabalho fantástico. Inclusive, a gente estava falando sobre isso, várias empresas que estão no topo da liderança desse mercado. Do ponto de vista técnico, né, cara? Que eu acho que é o que tem que ser, que é pautar as decisões com base naquilo que o sistema, com que a planta precisa. Mas tem um monte de gente que ainda tá no velho negócio, no velho mercado, que faz o básico, né? E, assim, a gente sempre se preocupou muito em entender, cara, a planta, ela é como a vida dela, né? Independente da planta que seja, ela é como a nossa vida. Existe o início, o meio e o fim, ou existe prioridades em cada momento. Muda a temperatura, muda a falta, chove mais, chove menos, fica mais sombreado, menos, as demandas mudam. E por que no campo os manejos eram todos iguais, cara? Não faz sentido, né? Exatamente. Ou seja, você tá dando a mesma... imagina que a nutricionista ela vai dar a mesma dieta para todo mundo que vai lá. Era isso que era feito na agricultura. Todo mundo fazia a mesma coisa. E aí era soja, milho, feijão, algodão, café, ou... Não faz sentido. Num ambiente de alta altitude, baixo, no irrigado, no sequeiro, quando chove mais, quando chove menos, enfim. Que legal. Percebe que do ponto de vista de nutrição, não de faz demanda... Sentido. Não faz sentido. Se é a mesma coisa. É como se a nutricionista ou o médico ele desse a mesma receita para todo mundo que vai lá. Pro gordo, pro magro, pro esportista, pro sedentário. Exatamente, cara. E a agricultura, a nutrição por um longo tempo, ela foi tratada assim. Era aquele manejo ali desenhado. Você faz cobalto, molibdênio em soja, depois você faz manganês, depois você faz cálcio e boro, depois você faz potássio. Esse era um pacotão básico, assim, que todo mundo fazia, né, cara? E se a gente puder traçar um paralelo a esse basicão, à realidade que você se propõe hoje na Essential, a realidade que vocês propõem hoje na indústria, é olhar o cenário de lupa, é olhar o cenário na personalidade, é olhar o cenário... qual é a profundidade desse detalhe? Hoje a gente tem se preocupado muito com um detalhe de personalização. Não estou dizendo de personalizar, de formular o produto pontual para aquela área... Porque isso gera também, cara, um fator regulatório de registro, de produto e tudo mais.
Mas a então ideia existe a prateleira com vários produtos, mas a ideia é ir sacando o produto. Você molda o manejo com base na necessidade daquela área. E aí, imagina do ponto de vista... Entendendo todas essas variáveis aí. Temperatura, altitude, cultivar. Exatamente. Nível de investimento, por exemplo, que o cara quer investir. O potencial produtivo, por exemplo, né? Entendendo se é irrigado, se é sequeiro, se agora esse período de falta de chuva é o mesmo posicionamento que seria num ambiente que chovesse muito. Não é, cara. Você precisa mudar o posicionamento. Então a gente tem que se preocupar com esse detalhe. Pensando em nutrição e bioestimulante. Que aí, talvez, para nutrição, eu acho que é mais... Acho que o maior mercado desse cenário é o estimulante, é o bioestimulante? O mercado de nutrição geral, ele é maior, né? Mas em crescimento, em evolução de crescimento nos últimos anos, o de bioestimulante, ele cresceu muito mais, né? Muito mais. E aí, mais uma vez, tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas tem muita gente que também não sabe direito o que está fazendo, ou ainda peca muito no posicionamento. Então a gente evoluiu, cara, o que a gente tem feito hoje, né, pra você entender? A gente tem todo esse levantamento de dados de cada um dos talhões que a gente tem posicionado, né? Que a gente faz as duas empresas, embora separadas, cara, a gente trabalha em conjunto. Mas de uma forma bem natural, sabe? Sem forçar a barra. Sem aquele assédio comercial que existe ali de um modo geral, né? Logicamente, a gente precisa girar o negócio, precisa se pagar. No final do dia, a indústria precisa pagar conta, precisa pagar funcionário. O negócio precisa andar sozinho, né? Mas de uma forma orgânica, né? De uma forma natural, sem aquele assédio comercial que existe. Então, esse levantamento de dados, ele serve de base para a gente programar o manejo. Seja para milho, para soja, para feijão, para algodão, por exemplo, com base no histórico. Então, a gente tem uns históricos de que falta ou do que sobra em cada um dos talhões. A gente vai manejar a nutrição via folha associado a isso. E mais importante, existem as demandas fisiológicas da planta ao longo do ciclo. Que aí você vai programando os manejos para atender também essa demanda. E aprimorando, cara, aquilo que era muito esquecido. Por exemplo, níquel. Você fazia muito cobalto molibdênio, mas poucas empresas tinham níquel no portfólio, que contribui muito para maximizar a fixação biológica. Cobre, por exemplo. Cobre é um dos nutrientes difíceis de trabalhar em função de mistura de tanque, de formulação e tudo mais. Se acredita que tenha muito cobre em algumas culturas, porque faz muito fungicida cúprico e mascara muita análise de folha, então ele é meio que esquecido por causa disso. Mas existe uma resposta gigantesca a cobre. Olha só. Pensando nos efeitos ali, por exemplo, se pegar dentro da fotossíntese, da atividade fotossintética, o cobre ele faz parte da plastocianina, que é um dos transportadores de elétron no fotossistema. Então, sem cobre, esquece, não tem fotossíntese. Só que ele é um nutriente de baixa demanda, pensando nos micro, mas com uma resposta fantástica. E se ele tiver em desequilíbrio, a gente vai ter problema de fotossíntese, vai ter problema de fotoassimilar. Às vezes você nem vê, logicamente você não vai ver isso na planta, mas ela te entrega menos, porque falta, né? Então a gente tem se preocupado muito com isso. Pensando, cara, de uma forma bem pontual para a planta. Imagina, a planta tá passando por um estresse por seca. Rapaz, como é que ela faz para sobreviver? Ela não sabe sair dali, ir lá e tomar uma água, esconder e voltar, né? Então ela precisa conviver com isso. Então a nutrição ajuda muito nisso. Aquela história de gastar mais no supermercado do que na farmácia faz muito sentido para ela se manter mais nutrida. E posicionamentos pontuais, pensando em bioestimulantes, ajuda muito nisso, né? Um mercado que foi muito assediado e que teve bastante variação de resposta de resultado, cara, os trabalhos pensando em aminoácidos. Você pode perguntar, qualquer empresa de nutrição, ela tem um produto à base de aminoácido. Deu uma fitozinha, aminoácido. Deu aminoácido, aminoácido. 5 litrinhos de aminoácido resolve. Né? Cara, toda empresa tem. A grande preocupação é o que tem lá dentro. Qual aminoácido tem? Porque assim, quando a gente fala em aminoácido, a gente tem lá... A gente aprendeu lá em genética, na base lá, que os 20... Alô, Walter! Isso aí, Walter, que lascava a nossa vida. Né, nossa! Mas agora a gente é amigo dele, a gente é bem tranquilo. Agora é colega de profissão. A gente é colega, a gente é amigo dele ali, né, Walter? Cara, dos 20 essenciais, eles têm funções específicas. Então, quando eu falo que tem um produto à base de aminoácido, cara, qual aminoácido que eu tenho lá dentro? Aquela função específica, ela vai contribuir em qual condição? Você pode ter uns que são estimulantes. Você vai observar que muitos dos produtos comerciais eles são baseados em ácido glutâmico ou glutamato, que normalmente é o que mais tem, então vai ter bastante. Tem um efeito estimulante muito forte.
Então, assim, ele vai fazer a planta crescer, faz ficar mais verde, isso é importante. Só que, imagina que você está colocando uma planta para crescer de forma agressiva numa condição de seca. É como se você estivesse estimulando ela, mas não tem de onde ela tira a energia para crescer. Você concorda que não faz muito sentido? Não faz sentido nenhum. Ou seja, você precisa primeiro recuperar ela numa condição que ela volte a próximo do seu metabolismo normal para depois ela voltar a crescer, né? Então, para aminoácidos, acho que talvez seja o mercado que mais teve ali esse assédio, muita gente fazendo sem conhecimento básico. Sem conhecimento técnico do que fazer. Logicamente, isso está em construção ainda, essas informações, Sim. né? Então, assim, cresceu muito o mercado de prolina, que é um aminoácido importante para a tolerância a estresse, né? Glicina betaína é um composto orgânico ali importante, com resultados legais. Cresceu muito o mercado de glutationa, que é um peptídeo ali importante para tolerância a estresse, vitamina C, que é ácido ascórbico principalmente. Mas cada um deles tem funções específicas. Então não dá para ser um bolo ali posicionado de forma meio geral. Porque você começa... É como se você desce para a planta, tipo, vários sinais. E aí pensa, rapaz, o que eu faço? Eu cresço, aumento a tolerância a doenças ou eu aumento a tolerância à seca, por exemplo? Então, assim, porque muito disso é sinalização. Então, a sinalização ela tem que ser mais pontual para essa planta saber o que ela faz. Sinaliza, espera a resposta. Exatamente. E é variável do ambiente. Como a gente comentou, cara, não faz sentido você estimular a planta a crescer numa condição onde ela não tem como retirar a energia para crescer, por exemplo, numa condição de seca. Então, você atenua o estresse dela e depois você estimula o crescimento. Ou você vai estimular uma planta a tolerar muita doença num ambiente onde a pressão de doença seja baixa. Qual o sentido que faz isso? Não faz sentido. Porque isso custa energia. A planta ela gasta energia investindo em tolerância ou em indução de resistência. Que vai ser cobrada depois. Que vai ser cobrada lá na frente. Existe até, assim, nós estamos no campo diariamente e observa muito disso, né? Você já deve ter percebido que os materiais mais rústicos tendem a produzir menos. Já percebeu isso? Seja de soja, de milho, de feijão. Aquele duro para doença e tal. Aquele ali que ele é rusticão, mesmo que tolera desaforo, dificilmente ele tem uma condição de produzir muito. Por quê, cara? Porque isso é fisiológico. É um tripé natural ali. Se ele produz muita... Ela precisa direcionar mais energia para tolerar, né? Para ter o metabolismo secundário, principalmente ali forte, para tolerar aquela situação. E, logicamente, ela sobra menos energia para investir na produção, na reprodução. No metabolismo primário, que é o de interesse, ele pensando em produtividade, né? Uhum. Então, assim, esse manejo ele tem que ser muito pontual. E o contrário também é verdadeiro, né? Aquelas variedades cultivares com altos tetos produtivos, geralmente tem o tripé ali de fitossanitário, às vezes um pouco mais sensível, precisa de um investimento maior. Exatamente. Todo o gasto energético. Eu tô falando aqui, mas eu não lembro no detalhe mais não. Mas é tudo gasto energético. Isso aí, cara. Ela vai direcionar mais energia para um lado ou para o outro, né? Aquela que é muito eficiente em produzir, o metabolismo primário é muito efetivo, sobra menos energia para ela tolerar a doença, ou praga, ou enfim, ou arquitetura, enfim. Cara, legal. Eu tô discutindo aqui, tá me remetendo ao Binotto Fagan, você acredita? Tá lembrando ali das aulas, né? Lembrando demais, assim, do ciclo, das setas e aquele monte de cenário de ácidos e legal, muito bom. Então, assim, nós como empresa, cara, o que a gente se preocupou muito? Primeiro, entender muito do ponto de vista técnico, o que acontece em cada uma das situações. Segundo, monitorar isso no campo para saber se está acontecendo ou não, né? Com base em todo esse histórico de dados que a gente tem. E terceiro, cara, ter produtos específicos para cada situação. Então, hoje, aquilo que a gente tem em base aminoácido, a gente consegue garantir que eu tenho um aminoácido específico para a indução de resistência à doença, por exemplo. Legal. Então, aquele produto é específico para isso. Ou eu consigo garantir que tem aminoácidos específicos para tolerância a estresse por seca, por alta temperatura, enfim, aquilo que está acontecendo agora. Então, o produto é específico para isso. Em tese, só para a gente vir para a prática mesmo, quando você tem um produto desse que auxilia a planta em regulação osmótica ou em estresse hídrico, alguma coisa nesse sentido, tecnicamente o que acontece? Aplica esse produto na planta, ela recebe esse produto e ela sinaliza que precisa produzir. Tem dois cenários ali, né? Normalmente... Só para a gente, de fato, aproveitar a sua cachola aqui de doutor técnico. Né, cara? Eu sempre gosto de fazer duas coisas juntas, nutrição e estímulo. Você pode perceber que muita gente faz muito estímulo e peca em nutrição,
Então, quando você estimula demais, isso pode ser um problema. Se não tem boia de onde ela evoluir. Porque o aminoácido e tudo mais, regulador vegetal, aquilo que se faz, é muito estímulo pontual fisiológico. Até parte do nutriente que se faz via folha é por estímulo fisiológico, né? E muita empresa foca muito em nutrição e pouco em estímulo. A gente se preocupou muito em equilibrar as duas situações, né? Ter estímulo, mas ter nutrição suficiente. Por quê? Quando você estimula, por exemplo, a tolerância a estresse, existe todo um mecanismo, principalmente antioxidante ali, que ele é muito baseado em enzimas, como se fossem faxineiras ali da planta, para ela limpar todas aquelas substâncias tóxicas que foram produzidas. Como é que ela faz isso? Ela é dependente, então, de manganês, é dependente de zinco, de ferro, de cobre, de níquel. Só que existe também um metabolismo antioxidante, não enzimático, muito baseado em glicina-betaína, em glutationa, em ácido ascórbico, em prolina, que são aminoácidos específicos para essa situação, que vão sinalizar para que esse metabolismo seja mais ativo. Então estimula aquele metabolismo antioxidante para a planta sair daquela situação mais rápido. Tá. Então precisa andar junto as duas situações. Um ou outro dissociado, eles serão menos efetivos, né? Do que quando compara eles juntos. Quando compara em conjunto. Então você precisa ter nutrição, mas precisa colocar a parte de estímulo ali equilibrada para que ela funcione bem. Legal, muito bom. Porque o nutriente, cara, ele vai ser a estrutura ali, ou o elemento básico para ser o cofator de uma enzima, ou para fazer parte da estrutura básica dela ali da enzima, ou para ser o sinalizador para a produção, ou para uma determinada rota, enfim. Né? E aí específico para cada um dos nutrientes, para cada uma das rotas. Legal. É gostoso falar com quem tem pleno conhecimento, que a gente toma gosto mesmo pela informação. É legal o produtor, o colega de profissão que está escutando a gente aqui, com toda certeza está tendo uma aula aqui sobre esse cenário. E eu quero entender, Luiz, eu quero que não deixar de lado a parte técnica, mas eu quero entender um pouquinho do empreendedor, eu quero entender um pouquinho desse coração aí de empreendedorismo, se lá atrás você já esperava isso ou não. Não, vou ter uma empresa de nutrição, mas antes disso, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, e a gente volta para falar um pouquinho do Luiz enquanto empreendedor, enquanto dono de negócio, geração de emprego. Vamos falar aqui. Capta comigo aqui, meu querido Faelão, meu querido produtor. Vamos falar sobre a Baú. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir. Lembrando aí sempre de sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú, ela está presente e ela é referência em diversos mercados no exterior e também está presente no nosso mercado interno, nas mais diversas cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a produção de cafés especiais? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, clique no link aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles, lá tem um monte de material legal sobre café. Vamos falar sobre a Cultura Agromais. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que de fato é o grande protagonista do agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, não esquecendo também da rentabilidade. Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 10 unidades. Patrocínio, onde é a matriz, Paracatu, Patrocínio, onde é a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também já estão presentes no estado de São Paulo, em Ituverava. Para conhecer um pouquinho mais, para entender um pouco melhor sobre o cenário da Cultura Agromais, clique no link aqui abaixo, posicione o celular no QR Code, você vai ser direcionado para as redes deles. Um abraço a toda a família da Cultura Agromais. Vamos falar sobre a Anatomic Gel, as botas e botinas da Anatomic Gel. Nós somos aqui no Roots Podcast já clientes da Anatomic há muitos anos e é um prazer a gente falar dessa parceria comercial. As botas e botinas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do seu revestimento interno também ser produzido em couro, o que garante maior conforto no uso diário. É um calçado extremamente estiloso. Um detalhe que a gente sempre enfatiza também e destaca é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável.
Há mais de 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já conhecem os produtos da Anatomic Gel. Você não vai ficar de fora dessa, né? Tem um cupom de desconto rolando aqui no Roots Podcast. Vai lá na loja virtual deles, coloca lá na hora da sua compra Roots10. Você vai ter 10% de desconto em qualquer produto da linha da Anatomic Gel. A gente fala muito sobre as botas e botinas, porque é o produto destinado ao nosso público do agro, mas lá tem uma infinidade de itens. Você agora chegando nessa reta final de ano aí, quer presentear e não sabe o que posicionar para sua pessoa querida aí, é um excelente presente. Anatomic Gel. Tamo junto, toda a família da Anatomic Gel, um abraço. Vamos falar sobre o nosso produtor, Faelo Filmes. Alô, Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão atuando no mercado de Patos de Minas e região há mais de 10 anos, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, transmissões de live, eventos empresariais, produção, filmagem de podcast. Também no nosso movimento do agro, fazem captação de imagens por drone. Tem uma infinidade de serviços aqui no portfólio. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Faelo Filmes? Posicione aqui o seu celular no QR Code, você vai ser direcionado para o Instagram deles e lá tem uma infinidade de material de excelente qualidade para você poder conferir e tomar sua decisão na hora de contratar alguém para fazer a sua filmagem. Tamo junto, vamos falar sobre o Sebrae. Agronegócio e Sebrae, o compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para todo o Brasil. Por isso, firma um compromisso de ajudar e criar um agro diferente e a cada dia melhor. Trabalha para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, das associações e também das agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem também a sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Finalizando aqui os nossos parceiros, vamos falar sobre a Pneus União e falar sobre a Firestone AG. A Pneus União está no mercado há 42 anos, eles são especialistas em pneus e manutenção de pneumáticos. Ela é representante dos pneus agrícolas da multinacional Firestone AG. A Firestone está no mercado há mais de 100 anos e eles trabalham com a missão de com a missão de servir a sociedade com qualidade superior. Qualidade em tecnologia que as pessoas podem confiar. Pneus União tem o intuito de melhorar a segurança, maximizar as forças das máquinas, dos implementos disponíveis no mercado, potencializar os lucros, potencializar as colheitas, reduzir os custos e, acima de tudo, com a vista na proteção do meio ambiente. A Firestone ela é marca líder nos pneus agrícolas da América. Ela é inovadora, ela tem uma fazenda em Ohio, nos Estados Unidos, que roda testes lá dia e noite em pneumáticos para o agronegócio. Então, a hora que a gente vai pensar em pneu, você aí que cota os pneus, que compra os pneus para fazer as mais diversas atividades na sua lavoura, saiba que tem muito detalhe na hora de escolher certo um pneu, pensando em eficiência do maquinário, pensando em redução de custo. Então, fale com quem entende. Aqui no QR Code tem um contato do Pedro. Pedrão, proprietário da Pneus União, vai ser um prazer ele poder te atender, vai ser um prazer ele poder tirar as suas dúvidas. Posiciona o celular no QR Code, já começa uma conversa no WhatsApp lá. Tô precisando comprar os pneus aqui para o meu trator, tô precisando comprar os pneus aqui para minha máquina. O que você me indica? Troca uma ideia com o Pedrão que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar na tomada de decisão. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Hoje estou conversando com o Luiz Soares, que é engenheiro agrônomo, formado pelo Unipan, doutor em produção vegetal, e ele também é sócio proprietário aí, veio para o mundo dos negócios numa indústria com o nome de Essential Crop. Vamos falar desse mundo aqui de empreendedorismo, tudo muito novo para você dentro desse cenário de criação. Quando é que ela nasceu, a Essential Crop, Luiz? A gente tem trabalhado desde 2020. 2020. Então a gente está em 3 anos ali. Legal. Né? Logicamente, todo o trabalho de pesquisa, né, de formatação, de formulação, de produto no campo, ele começou antes disso. Do ponto de vista de operação comercial, de venda, de atendimento ao cliente, a gente está desde 2020. Legal, maravilha. Mas dá para falar que ela foi criada aí, toda essa bagagem técnica de mestrado, doutorado, toda essa fase de estudos contribuíram para poder chegar, principalmente, acho que o grande desafio aí está em matéria-prima, formulação, parte técnica. Sem dúvida, né? A gente sempre se preocupou muito com a parte técnica, né? Em entregar aquilo que traz resultado. Então, o nosso DNA, a pesquisa, ela é básico para isso, né?
Para a gente entregar aquele nutriente, aquele estimulante que traga resultado para cada uma das fases, para cada uma das plantas. Existiu depois todo um trabalho de formatação da formulação desses produtos, porque uma coisa é você ter, do ponto de vista de pesquisa, que você testa algo muito isolado ali e chegar dentro de algo que você possa colocar dentro do comercial. Tá. Então a gente evoluiu muito, né, nós mesmos ali, com a nossa indústria, com o nosso processo de formulação e também com o nosso processo de formatação das formulações. Legal. Então, desafio gigante. É um desafio nosso ali, que a gente optou por fazer nós mesmos, a gente pensou em terceirizar isso aí, mas o processo da terceirização ele caiu muito naquilo que a gente conversou lá no início. Todo mundo queria fazer o que eles já tinham. E o que eles já tinham pra gente não servia, porque a gente ia perder toda a nossa base de pesquisa que a gente tinha construído. Legal. Então, a gente arregaçou... Aí o cenário foi abrir mata mesmo. A gente arregaçou as mangas, correu atrás de todas as matérias-primas, de fornecedor, de tudo mais ali, e formatou a formulação com base no nosso processo produtivo. Então a gente tem uma indústria que a gente formula os produtos com a nossa marca, com o nosso processo, para integrar para o cliente, com base na formulação que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, né? Legal. Do ponto de vista comercial, como é que vocês atuam hoje? Vocês atendem o produtor de maneira direta? Vocês estão pensando em modelo de redistribuição? Eu estou pensando lá no produtor que está pensando, opa, me interessei nesse cenário aí. Ou num parceiro comercial, numa distribuição, que falou, opa, como é que eu distribuo esse produto? Como é que vocês estão da ótica comercial de estruturação de negócio? Hoje a gente faz um trabalho direto com o produtor. Tá. Direto porque qual que é o nosso objetivo? Trazer ainda esse trabalho personalizado de forma pontual. Legal. E ainda a gente não encontrou um parceiro que queira fazer esse trabalho de forma pontual, de forma customizada com o cliente. Legal. Porque ele é mais desafiador para dar escala, né? Sim. Logicamente tem mais trabalho, mas a gente consegue acertar melhor os posicionamentos e os resultados são melhores. Então a gente tem feito tudo venda direta, ou acesso direto ali. Mas acho que mais cedo ou mais tarde vai encontrar um cenário, porque nós estamos falando de um cenário que tem 600 empresas, Isso. que tem um monte de distribuição no Brasil. A parte comercial, a gente já falou um pouco mais cedo, né? A parte comercial ela evoluiu muito no cenário de distribuição de insumos. O Brasil ele é gigantesco. Na distribuição, né? Gigante. A gente pega o cenário de Minas, é um cenário de multiculturas, é um cenário que planta e colhe todo dia, se a gente pensar em hortaliças em alguns cenários. É um cenário onde a distribuição ela tem um papel fundamental. Pensando em logística, pensando em atendimento em áreas remotas. E mais cedo ou mais tarde eu tenho certeza que vocês vão espalhar essa... que mais cedo ou mais tarde também vai encontrar um formato de parceiro ali que possa... Primeiro, conviver do nosso propósito, né? Sim, que é o mais importante. Que é entregar aquilo ali de forma personalizada, com base nas demandas e dar escala para isso aí. Então, a gente tem feito trabalho direto, que aí associa com os clientes da consultoria, então a gente agrega os trabalhos. O levantamento de dados que a gente tem, seja da consultoria ou seja da Essential, a gente contribui para a tomada de decisão nos posicionamentos. E a gente tem evoluído, cara, para entender também assim, um levantamento de dados do ponto de vista fisiológico, né? Para entender. A gente fica, assim, o grosso da agricultura, eles resumem muito em análise de solo, análise de folha, algo nesse sentido, que é válido, que é o que você tem de resultado imediato. Mas a gente tem evoluído também para testar, seja para usar como preditor ou para entender o resultado, mas avaliações de ponto de vista mais fisiológico. Eu apliquei esses produtos para... Dá um exemplo prático aí. Exemplo. Apliquei produtos para atenuação de estresse. Realmente aquilo afetou o metabolismo antioxidante para ele aumentar e essa planta conseguir sobreviver bem. Conseguir medir isso de alguma maneira. Isso, exatamente. Conseguir medir isso. Ou a gente percebe que naquela área ali, historicamente, a planta vem pior, enfim, por alguma situação. Existe algum dado preditor do ponto de vista fisiológico que te ajude a prever que aquilo ali vai acontecer para você intervir antes? Legal. Então a gente tem evoluído, cara, para ter estrutura, para poder avaliar, para chegar nesse nível de detalhe. Que top. Que esse é o DNA de pesquisa, né? Tudo que a gente fez ao longo do tempo foi isso aí. E a gente quer trazer e tem buscado estratégias para trazer isso para o campo.
Que legal. Muito bom, muito bom para mesmo. utilizar como preditor, ou para entender o resultado, ou para monitorar e maximizar aquilo que você vai fazer lá na frente. E é interessante também porque, do ponto de vista de pesquisa, é que o meu olhar para o negócio, assim, ele tá muito no comercial, ele tá muito... Eu aprendi, assim, nos últimos 15 anos a gerir negócio do ponto de vista numérico, assim. E quando você fala do ponto de vista técnico, quando não dá resultado, também é um baita resultado, né? Porque você sabe que não funcionou. E comercialmente falando, putz, se não der resultado, não vende e tal. Mas também é legal do ponto de vista técnico, né? Isso, para refinar o posicionamento, legal. Né? Ou para entender que olha, nessa situação, não vai. Cara, esse produto não vai, não adianta. Ou esse, assim, esquecendo o produto comercial, a gente trata de uma forma muito natural, sabe? Assim, esse posicionamento nessa situação não vai. E aí, essas avaliações fisiológicas te ajudam a entender isso. Perfeito. Porque assim, a gente enxerga muito lá na frente, produziu mais ou menos. Cara, mas isso aí ele é um dado dentro dos milhares que aconteceu para trás. Então assim, a produtividade ela é fundamental, mas você precisa saber o que aconteceu para ela chegar lá na frente e produzir aquilo lá. E aí a gente tem se estruturado e tem se preocupado muito em ter capacidade de monitorar isso. Com uma estratégia... Do ponto de vista de análise, assim, a nossa região, ela tá coberta. Vocês também fazem análise ou não? Tem laboratório para isso? A gente tem feito algumas coisas bem pequenas ali, algumas coisas a gente faz por parceria, né? E a gente, dá para falar que a nossa região ela é coberta por laboratórios Cara, do ponto de vista fisiológico existe pouca coisa, porque é algo muito metódico ainda, né? Tem que olhar lá na enzima, lá na... o processo laboratorial, acho que ele ainda é muito menos automatizado do que se faz com análise de solo, que você faz em larga escala e evoluiu por, sei lá, 50, 60 anos, né? Isso é algo bem novo, assim, do ponto de vista de tornar isso numa escala mais comercial. É um desafio grande, por custo. Porque nós estamos falando em medir lá o detalhe, né? No detalhe, por exemplo, a atividade da enzima específica lá no... Dá um exemplo aí, um trem bem no detalhe. A atividade de dano celular para oxidação lipídica na folha. E tem um laboratório que faz isso em larga escala. Isso, exatamente. Isso não existe ainda, não tem. Né? A gente faz isso ao longo de pesquisa, algumas áreas comerciais para testar, para ir refinando, mas o objetivo é esse. Legal. Ou, por exemplo, avaliar... A gente fala em avaliação de fixação biológica. Por exemplo, quando você vai avaliar fixação biológica, o que você avalia? Nódulo. Número de nódulo. Só que aí, você está avaliando o quanto tem. O quão eficaz ele é, você não está avaliando. Não, aí você estoura ele e vê a cor dele. Vê se ele está ativo, com a coloração adequada, vê o número e tudo mais, e compara com o que tem de N na folha. Exatamente. Só que do ponto de vista de fisiologia... É muito mais profundo. Você conseguiria medir o quanto que vem de N do solo via nitrato, via amônio ou via N da fixação. Medir a quantidade de ureídio produzido, que é o resultado final da fixação biológica. Então, assim, tem muita coisa ainda do ponto de vista de fisiologia que vai refinar. Que precisa evoluir. Logicamente, isso é um desafio grande, pensando em escala, né, para fazer isso. E primeiro, você ter um resultado rápido para você tomar a decisão rápida. Ou também construir esse dado para dizer, olha, lá na fase do florescimento para soja, eu preciso ter quantos nódulos? Ou eu preciso ter quantas miligramas de ureídio no xilema, por exemplo, sendo transportado para a folha. Que vai ser proveniente lá da fixação. Então, assim... Todo mundo já sabe que, olha, para nitrogênio eu preciso de uma fração de X, a Y é o valor adequado. Mas do ponto de vista de fisiologia, cara, até porque é muito mais variável, ainda tem muitas dificuldades. O nosso sonho ali como propósito, imagina quando você vai fazer um exame de sangue, né? Você vai lá, tira uma amostra de sangue, e aí o cara te dá uma infinidade de parâmetros e vem todos os parâmetros interpretados bonitinho já no laudo, né? De tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto. O nosso sonho ali, pensando do ponto de vista, imagina, olha, o que você sonha ao longo do tempo ali pensando em pesquisa? É que você tem algo parecido para a planta. Você vai lá e coleta uma amostra, e aí todos esses parâmetros aqui que você avaliou, imagina do ponto de vista de fisiologia, como se fosse um exame de sangue, quanto tem, eu tenho isso, e o que deveria ser. Legal, mas ainda está longe. Está longe, muito longe. Mas assim, já existem alguns cenários para que a gente consiga entender algumas coisas, já, mas está longe ainda. Cara, que bate-papo legal, Luiz. Eu fico feliz demais a gente produzir e gerar esse conteúdo, trazer um pouquinho do Luiz que nós fomos contemporâneos na faculdade, ver toda essa evolução profissional, toda essa contribuição para a agricultura que você e os seus negócios têm trazido. Primeiramente, parabéns, cara. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter vindo aqui pela segunda vez para a gente gravar esse conteúdo. Fique à vontade. O Roots está de portas abertas para a gente poder gerar conteúdo, para a gente poder levar informação para o produtor. O nosso objetivo aqui é estourar
a bolha da nossa micro-região, a gente conseguir falar para mais pessoas. E você tem contribuído muito aí com esses 2 episódios que você participou conosco. Muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem final, como é que o pessoal encontra a Essential aí também para trocar uma ideia sobre os produtos, sobre o trabalho que vocês desenvolvem, deixar seus contatos também. Nós ficamos muito felizes, Douglas, pelo convite, né, para poder vir conversar um pouco disso. A gente é apaixonado pelo que faz e gosta muito de falar sobre isso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. A gente tem se preocupado muito como negócio, né, como empreendimento ali, em trazer algo de inovação que evolua do ponto de vista de nutrição, de manejo, de bioestimulante, para que o produtor entenda cada vez mais o que ele precisa fazer no momento certo, na dose certa, para trazer o resultado que a gente conhece do ponto de vista técnico que acontece, mas que precisa ser refinado. Então a gente estamos ali inserido, né, nesse objetivo para trazer essa inovação, para se aproximar muito, né? O pessoal sempre teve muita aversão à fisiologia vegetal, porque aprendi lá na faculdade, ciclo de Krebs, um monte de coisa, que é realmente um negócio meio maluco mesmo. Mas existe uma aplicação prática para aquilo ali, cara. E quando você está falando de planta, como é que você vai saber quanto que ela produz se você não entende como ela produz? Como é que ela chegou até lá? A fisiologia serve para isso. Então nós estamos ali como empreendimento para aproximar mais essas informações de fisiologia e de nutrição da prática, para que o produtor entenda o que ele está fazendo e o que ele precisa fazer em função do que acontece. Legal. Esse é o objetivo nosso. Então a gente está aí de portas abertas para receber todo mundo, para conversar, para trocar informação, para fazer trabalhos em conjunto, o pessoal conhecer aquilo que a gente tem para oferecer, né, de propósito ali de pesquisa, de nutrição, de fisiologia. A gente vai deixar nossos contatos aqui para vocês poderem acessar os links, achar nossas redes sociais, conversar com a gente e desenvolver ali esses trabalhos de inovação da fisiologia aplicada na prática da agricultura, né? Maravilha. Tá aqui abaixo aqui, pessoal, o link aqui para você encontrar o Luiz, a Essential e saber aí, conhecer um pouquinho mais sobre os negócios dele. Luizão, obrigado, cara. Obrigado, Show de bola. Obrigado mesmo, viu? Fico muito feliz. Obrigado, viu? E vamos lembrar que a fisiologia vegetal na graduação, às vezes ela passa uns perrengues, mas ela é importante demais para o resultado total do agronegócio, né, Douglas? Que maravilha. Parabéns. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Para você que chegou até aqui, para você que nos acompanhou nesse bate-papo maravilhoso sobre fisiologia e nutrição de plantas, muito obrigado. Tamo junto. Se você não é inscrito no nosso canal, hein? Olha aqui, se você não é inscrito ainda, aperta aí, se inscrever. Toda semana um conteúdo novo, já são mais de quase 100 episódios aqui com um monte de conteúdo legal. Dá uma passeada no feed aí do YouTube que você vai enxergar um monte de histórias inspiradoras, histórias legais para você entender e aprofundar um pouquinho mais no agro. Tamo junto e até semana que vem. Obrigado!